Na verdade, estarei fazendo uma questão solicitada pelo amigo Ivan Gomes, né? Em nosso canal Matemática Muito Fácil, né? Dentro do YouTube, perfeito? Então ele, num comentário, me solicitou que fizéssemos essa questão e me parece bastante interessante resolvermos essa questão. Tá certo, Ivan? Obrigado pela questão enviada, tá bom, Ivan? Vamos resolver essa questão então? Diz assim, ele me dizia isso, ó, professor, estou com muitas dúvidas a respeito de como resolver questões de problemas do primeiro grau com frações. Exemplo, vamos lá? Olha só, gente, diz assim a questão. Leonardo digitou 3/4 dos seus trabalhos e ainda digitará os 50 trabalhos restantes. Sabendo que o total de trabalhos digitados por Pedro corresponde sempre a 2/5 do total de trabalhos digitados por Leonardo, determine o número total de trabalhos digitados por Pedro. Aí vem 5 itens, um deles será verdadeiro. Eu não vou nem usar esse conceito de problema do primeiro grau, na medida que esse exercício é um típico exercício de frações, é um problema de aritmética típico. Eu poderia até fazê-lo por álgebra também, incluindo uma letra e apenas isso. Quer dizer, não vou usar nenhum critério algébrico para resolvê-lo. Na verdade, seria fazer, né, maquiar um pouco a aritmética, tá bom? Então vamos fazer assim, ó, o Leonardo está dizendo o seguinte, ó, o Leonardo já digitou 3/4 de seu trabalho e ainda digitará 50 trabalhos, ou seja, né, o Leonardo digitou 3/4 mais 50 trabalhos, isso me dá a totalidade do trabalho que vai ser digitado pelo Leonardo. E aí eu percebo o seguinte, se alguém fala em 3/4 de alguma coisa, é porque essa alguma coisa é 4/4. Então ele já digitou 3/4, ainda faltam 50 trabalhos para que ele complete os 4/4. Gente, 3/4 mais alguma coisa dá 4/4, é porque essa alguma coisa é 1/4, não é? Ó, 3/4 mais 1/4 é igual a 4/4. Então eu acabei de descobrir o seguinte, ó, 50 trabalhos são equivalentes a 1/4. Se 50 trabalhos são equivalentes a 1/4, 4/4, ou seja, 4 vezes mais, né? Serão quanto? 50 trabalhos vezes 4, 200 trabalhos. Ou seja, descobri que a totalidade do trabalho do Leonardo é um total de 200 trabalhos. Perfeito? E aí o problema fala o seguinte, ó, sabendo que o total de trabalhos digitados por Pedro corresponde sempre a 2/5 do total de trabalhos digitados por Leonardo, ou seja, o Pedro sempre faz 2/5 do total de trabalhos feitos pelo Leonardo. Se o Leonardo fez 200 trabalhos, o Pedro fará quanto? O Pedro fará 2/5 de 200 trabalhos, né? Lembra que 200 é a totalidade de trabalhos feitos pelo Leonardo. 2/5 de 200 trabalhos, isso me leva aqui em 2/5 de 200, não vou nem simplificar para não dar muita dor de cabeça, ó, 2 vezes 200, isso dá 400 sobre 5, dividindo 400 sobre 5 é fácil, né? 80 trabalhos. 2/5 de 200 é igual a 80 trabalhos e essa é a nossa resposta certa. A resposta certa, letra C, 80 trabalhos. Nessa questão, que é uma questão bastante simples, né? É uma questão de aritmética pura. Não há como a gente tentar algebrizar. Podemos fazer por álgebra? Podemos, mas na verdade o que nós faríamos por álgebra seria assim, ó, 3/4 de L mais 50 é igual a 4/4 de L, ou seja, L. E aí eu vou chegar à mesma coisa, eu vou chegar à conclusão que Leonardo são 200 trabalhos. E depois vou calcular 2/5, né, ó, 2/5 de Léo. 2/5 de Léo, que são 200 trabalhos, e aí eu chego a 80 trabalhos, confirmo, resposta certa, letra C. Perfeito, que eles falou, professor Luiz Fernando Reis, resolvendo mais uma questão solicitada em nosso canal Matemática Muito Fácil, dentro do YouTube, né? Foi solicitada pelo companheiro Ivan Gomes. Aí, Ivan, sua questão está aí, é uma questão simples, mas te confesso que ela é uma questão de aritmética, portanto eu a fiz por aritmética. Tá certo? Quem lhes falou, professor Luiz Fernando Reis, responsável pelo site matematicamuitofácil.com, e me coloco sempre à disposição dos amigos que tenham dúvidas, que nos enviem, né? Seja pelo canal, seja pelo nosso grupo de discussão, seja pelo site, que a gente, dentro das possibilidades, né, nós realmente faremos as questões.